Para todo mundo acompanhar junto, eu vou fazer paulatinamente. Hoje a gente vai começar a falar dos princípios de adoração. Se Deus permitir, a gente, na próxima sexta-feira, vai entrar nas tais ofertas do Velho Testamento e como elas se cumpriram em Jesus e se cumprem na nossa vida hoje. Tá bom? Hoje a gente vai falar, então, sobre o que é adoração. Geralmente, quando a gente fala em adoração, o pessoal pensa em fechar o olho, levantar a mão, ficar na brisa ali cantando. Isso não é adoração. Isso é louvor. Louvor e adoração são coisas diferentes. Muita gente confunde. Louvor faz parte da adoração. É uma parte da adoração, mas não é a adoração em si. A adoração é uma coisa mais completa. Ok? Então a gente vai começar, como sempre, no começo. A gente vai lá para o Éden, lá no comecinho em Gênesis, para a gente entender o que é adoração. Todo mundo sabe que o Éden é um jardim, sim ou não? Deus colocou o homem lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, colocou primeiro o Adão, depois uma costela de uma operação assim para afinar a cintura do cara, chegou uma costela. Imagina, com uma costela a menos. Os caras já são dessa largura, imagina. Enfim. Aí tirou e fez a Eva de uma costela. E agora está o casal num jardim, lá tem todo tipo de árvore, de fruto. É enorme esse jardim. Se você pegar a área, a Bíblia delimita essa área. São 4 rios, né? Pison, Gion, Eufrates, são outro não me lembro. São Tigre. 4 rios que era o limite do jardim. Esse jardim é bem no Iraque, tá? Hoje se diz Iraque. É uma área de terra enorme, com milhões de árvores, milhões de frutas, muita terra, muita coisa linda. Em tantas árvores, milhões de árvores, quilômetros e quilômetros inexplorados, tinha só uma árvore que eles não podiam mexer. Adivinha onde eles foram mexer? Se vocês pegar o território que a Bíblia diz que gente, é um continente, é uma área muito grande. Para um casal. E os caras foram mexer na que não podia. O ser humano é assim, não é? Mas antes disso acontecer, o Éden era um pedaço do céu. Lugar de delícias, primeiro santuário, porque Deus descia, vinha vivenciar com eles, compartilhar coisas com eles. Era um pedaço do céu, porque Deus nunca sai do céu. Se ele chegou no Éden, o Éden era um pedaço do céu. A glória de Deus enchia o Éden, a presença de Deus. O homem tinha um contato direto com o Criador. E então, eles acharam a tal árvore, que não podia. O fruto. É a coisa do cão mesmo, né? E foram mexer lá. A Eva pegou a serpente, vocês sabem a história. Convenceu Adão também. E Deus aparece no jardim na viração do dia. Na viração, quando o dia está terminando, virando o dia. E aqui, eu quero pegar o texto só para vocês entenderem que lá era um lugar de relacionamento. Não vou entrar em outros detalhes. Mas o Éden era um lugar de relacionamento. Deus e o homem. E o homem com sua mulher. Então tá lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aqui fala, e chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe, onde estás? Então, eles tinham franca comunicação. Tinham comunicação direta, ok? Sem intermediários. Isso é importante, entendi. Sem intermediários. E então veio o pecado, veio a queda. A partir do momento que o homem cai, agora há uma separação entre Deus e o homem.
Eles são colocados fora do jardim, eles estão fora do paraíso de Deus e também separados da presença de Deus. Agora Deus não visitava mais eles. Então agora está Deus lá, eles aqui. Nós já estudamos aqui as primeiras aulas sobre atributos de Deus e do homem, criatura e criador. E a gente sabe que a partir do momento que eles estão separados, o homem é incapaz de se aproximar de Deus. Pela natureza, a nova natureza que agora ele tem, uma natureza pecaminosa, caída. Ele não tem condição de aproximar-se de Deus. Diz que o que faz separação entre nós e o Senhor é os nossos pecados. O homem, por mais que ele queira se aproximar de Deus, ele não consegue. Pela natureza dele. A ação de aproximar-se do homem e restaurar a comunicação que foi interrompida, parte de Deus. Isso é importante. Isso não é uma historinha só para vocês saberem. Isso é um princípio bíblico que as pessoas ignoram e criam tantas doutrinas. Existe uma regra bíblica que, se você aplicar ela sempre, você nunca erra a interpretação. É a regra da primeira menção. Cleidir é um estudioso, sabe o que eu estou falando, né, Cleidir? Estudem essa regra. Regra da primeira menção. O que significa isso? Quando um fato acontece pela primeira vez, aquilo é um tipo, um protótipo de como vai ser toda a Escritura. Quando o homem caiu, o homem não procura Deus. O homem foi se esconder de Deus. O homem foi fugir da presença de Deus. O homem caído, guarde isso, isso é uma regra da primeira menção. O homem caído nunca vai buscar a Deus. Ele vai sempre fugir da presença de Deus. Quando alguém diz, eu aceitei a Jesus, não é uma obra que começou dele em relação a Jesus. Foi uma obra do Espírito Santo que o convenceu primeiro. A ação partiu de Deus. Sem isso, o homem nunca procura a Deus. Vocês estão entendendo? Isso é importante. Isso não é só importante para entender isso. Isso é importante para entender a adoração. Tá? Então vamos continuar. Então, o Éden era um lugar de relacionamento. Éden, lugar de relacionamento. E não come, gente. É hoje o dia do médico? Foi ontem, né? O tipo de relacionamento que tinha no Éden era esse aqui, ó. Deus está aqui. O homem está aqui e a mulher está aqui. Adão está aqui e Eva está aqui. Eles se relacionavam entre eles e ambos se relacionavam com Deus e Deus com eles. Sim ou não? Aqui e aqui. Horizontal e vertical. E esse relacionamento tinha um tripé. Intimidade, comunhão e santidade. Intimidade. Conheciam-se profundamente, sem nada que escondiam do outro. Um conhecia o outro como ele era. Ok? Transparência. Como exatamente um era, o outro conhecia. Intimidade. Comunhão. Eles comungavam as coisas. Repartiam, dividiam tudo no dia a dia. Diz que Deus descia na viração do dia. Eu vou dar um exemplo assim, bem... Adão ficou responsável por dar nome a todos os animais, a todas as plantas. Eu imagino que quando Deus descia e vinha bater um papo, andava com ele pelos caminhos do jardim, eles ficavam trocando ideias do nome que ia pôr nas coisas. Entendeu? E santidade. E santidade aqui, a palavra é ágios.
Não é santo assim. Eva, minha irmã Eva, a paz do Senhor, minha querida. Não. Santidade. Separados. Adão era separado para Eva, Eva separado para Adão. Um pertencia ao outro, separado, consagrado. E ambos pertenciam a Deus, e Deus pertencia a eles. Entendeu? O que é? Separado, um pertencia ao outro. Era isso. Basicamente, guardem isso, porque isso é adoração. Okay? Intimidade, comunhão e santidade. E então veio o pecado. Então, esse relacionamento aqui foi interrompido, sim ou não? Sim? Na intimidade, ele foi se esconder. Perdeu a intimidade. Comunhão. Deus ficou procurando ele, se escondeu. E já não era exclusivo. Você vê que um pecado derrubou o tripé todo. Mas, não foi só aqui que afetou. Afetou aqui também. Era meu bem para cá, meu bem para lá. Quando Deus aparece e ele tem que explicar o pecado, começa. Ó a mulher que tu me deu. Ó quem foi. Entendeu? E de lá para cá nunca mais parou. Foi você, Eva. Foi a serpente. Foi você, a serpente. Foi o diabo. Sempre é o diabo. Entendeu? De lá para cá sempre não está mais comigo. Já passou a bola. Não está mais comigo. Perfeito. Mas aqui o tripé do relacionamento, tanto vertical quanto horizontal, por causa do pecado, foi quebrado. E a gente conhece todo o processo. Como que Deus agora faz para religar? Guardem isso. A ação parte de Deus. Vem parte de Deus a ação. Então ele cria um meio para religar o homem a ele. Qual é o meio? O sacrifício. Como que era isso? Pega um animal inocente, o animal é morto em substituição a quem deveria morrer, que era Adão e Eva. Então, o sacrifício, esse animal passa a ser um mediador. Não tinha mediador, era Deus e o homem direto. Agora, para ligar aqui, tem que ter um mediador. Estão entendendo? Para ligar aqui, tem que ter um mediador. Nós vamos ver isso aqui. Deus cria um meio. E o meio é uma vida, é alguém que morre. Ok? Então o animal morre em substituição, um animal inocente, o sangue dele é derramado e a pele dele cobre os dois. Ok? Então esse é o meio. No Velho Testamento, esse meio ele é provisório. A lei, nós já estudamos. Mas é o meio em que Deus se relaciona com o homem. Então toda vez que o homem peca contra Deus, o que ele faz? Mata um animalzinho. Quando um peca contra o outro, tinha várias ofertas. Oferta de remissão, você dá um terreno, dá um dote, era sempre alguma coisa de valor. Aqui, estão entendendo? Olha onde nós estamos indo. Porque tem gente usando esse tipo de mediação hoje, na nova aliança. Acredite você. E então, esse era um meio provisório. Vocês estão entendendo? Um meio provisório em que os relacionamentos eram restaurados. E veio a lei, depois desse negócio. Então Deus institui primeiro um sacrifício bem rudimentar. Deus vai se revelando e conforme Deus vai se revelando, ele vai sendo mais exigente. Nós vamos andando com a luz que recebemos. Ele vai dando mais luz e exige mais. Funciona assim. Aí ele chama Moisés, primeiro Abraão, depois Moisés. Depois de Moisés ele fala do templo, um altar, um sacerdote, vários tipos de oferta, datas para as ofertas. Deus começa a ser mais criterioso. Passando o tempo da lei, vindo Cristo, tudo isso aqui, Jesus resume essa mediação de outra forma. Jesus cumpre o sacrifício da mediação, sim ou não? Sim. Ele é um animal inocente que morreu, derramou seu sangue e nos vestiu de salvação. Ok? Nós somos
veste de salvação, veste de justiça, de alegria, tal. Mesma coisa nos relacionamentos. Se Jesus não está nos nossos relacionamentos, ele cumpre a mediação tanto no horizontal quanto no vertical. Ok? E ele resume isso da seguinte forma: os relacionamentos restaurados. Amar ao teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Ele simplifica tudo. Não pede mais sacrifícios aqui, nem sacrifícios aqui, porque ele já cumpriu todos esses sacrifícios. E a gente está nele. Ou não? Está indo bem até aqui ou não? Muito bem. Então vamos continuar. Então a gente está entendendo que aqui é um princípio de adoração. Adoração não tem nada a ver com música. Adoração tem a ver com relacionamento. Ok, gente? Adoração tem a ver com relacionamento. Não tem nada a ver com música. E a partir daí, depois da regra da primeira menção, por toda a Bíblia, esse princípio vai ser aplicado. Por toda a Bíblia. Então, o relacionamento horizontal, ele afeta o vertical. Se esse não funcionar, esse não funciona. Não perca seu tempo. Quer ver? Vamos saber. Vou dar alguns exemplos para vocês. Está aí na apostila. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está vendo aqui? Está dizendo aqui, ó, se o amor não funcionar no horizontal, porque no horizontal, as relações horizontais são visíveis. As verticais são invisíveis. Ok? Tudo bem? As relações horizontais, elas são baseadas em alma e corpo. As relações espirituais e invisíveis são espirituais. Você pode rabiscar se quiser. Então, se você não amar a quem vê, não pode amar a quem não vê. Esse princípio é importante. Porque Romanos 1:20 diz que as coisas visíveis manifestam as invisíveis. Então vamos continuar. Outro texto. Maridos, coabitai com suas esposas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Maridos, se não tiver tudo bem em casa, se não estiver dormindo de conchinha, aqui, não adianta orar, falar em línguas, falar laparoscopia, não adianta nada disso. Não adianta. Não adianta. Está entendendo? Às vezes, o culto que você presta não tem a ver só com o seu dom, com sua qualificação, com sua capacidade. Tem a ver com relacionamento. Então, está dizendo aqui, ó, se marido e mulher não funciona aqui, não vai funcionar aqui. Vocês percebem como o princípio vai sendo aplicado em toda a Bíblia? Vamos mais para frente. Oferta agora. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, então você está aqui, o sacerdote está aqui. Se você estiver ofertando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, aqui não está dizendo que você tem algo contra o seu irmão, às vezes você não tem nada contra ele, mas ele tem alguma coisa contra você. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois volte e apresente a sua oferta. No frigir dos ovos. Resolve aqui primeiro. Depois traz aqui. Você percebe como a gente se engana?
Ah, estou adorando. Uma obra. Deus está recebendo, está recebendo. Assim. Aqui Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 40? 40. Ele diz assim: quem vos recebe... Então, quando você recebe uma pessoa, um irmão que está em Cristo, recebe a mim. Então, eu imagino que Jesus está falando assim, ó, quem abençoa João Paulo e a Samira, quem tem o coração deles, entende? Vamos continuar. Então, quem recebe a um desses, recebe ao Senhor. Aqui Jesus diz outra coisa. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aqui Jesus não está falando só de coisa boa. Quando você abençoa um pequenino irmão, Jesus recebe. Mas quando você ofende um pequenino irmão, você ofende a Jesus. Você entristece o Espírito Santo. Vocês estão com uma cara muito estranha. Perdão. A oração do Pai Nosso. Ela é condicional, vocês já leram? Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha a condição. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente está pedindo perdão aqui, assim como a gente perdoa aqui. Isso não é suficiente? Vamos mais para baixo. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Tem gente que pensa assim, eu xinguei ele, mandei o Tiago para Cuba, que não sei o que, enfim. Aí eu, Senhor, me perdoa. Não perdoa. Eu tenho que pedir perdão para ele. É simples, gente. Tem gente que pensa que servir a Deus é isso aqui, ó. Não. Servir a Deus. Quando você faz aqui, automaticamente funciona aqui. Vocês estão entendendo? Está difícil entender? Hoje não vai ter muita conversa não. Acabar o pessoal põe a viola nas costas. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Está vendo a condição? Se funcionar aqui, funciona aqui. Caso contrário, churasteio ou churastom, não é? Não é isso? Não funciona. E é pior. Olha, vou contar uma coisa para vocês. A Bíblia que diz: pior do que quando aqui não funciona, aqui também não funciona, é o que acontece quando não funciona aqui. Vamos lá. Mateus 18, 34, 35. Aqui está falando de um homem que tinha uma dívida, foi perdoado, e outro que devia para ele não perdoou. Então fala assim: indignado o seu senhor, o entregou aos verdugos. Não é verdura. Verdugo é um tipo de atormentador, é um demônio. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Tem gente que pensa que esse versículo não funciona hoje. Sabe por quê? Tem um monte de gente que morre com câncer, problema de estômago, todo tipo de coisa, porque não perdoa. E aí ele fala que ele tem um problema psicossomático. A Bíblia diz que é Deus mesmo, Deus Pai, que envia esse tipo de doença. É um atormentador que vai consumir ele. Porque ele não libera perdão. Silêncio na casa. Mas eu não senti de perdoar.
Então, perdão não é um sentimento. Perdoar até o cachorro como morder. Exatamente. Perdão não é um sentimento. É um dever. Vou trazer mais um texto que eu não trouxe aí para vocês, que é um texto de honra. Tem gente que acha que honra a Deus sem honrar uma pessoa. É impossível. Sabia? Dá para honrar a Deus se você não honra pai e mãe? Não. A quem vê? Não dá para também obedecer a Deus se você não obedece pai e mãe, autoridades, qual que seja. Porque é um princípio. Mateus 10, 41 e 42, se você quiser anotar aí. Isso é muito importante. No tratamento que nós temos com os nossos irmãos na fé. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Percebe? Digamos que você não é um profeta, mas você recebe um profeta. Acolhe um profeta. O galardão, a bênção, nós falamos de obras de galardão na aula passada, que está sobre a vida daquela pessoa, você se torna participante porque recebe. Entenderam o princípio da gente trabalhar com João Paulo? Você às vezes não é missionário. Eu não sou missionário. Mas a gente se torna participante do galardão deles. Amém. Entendeu o princípio, gente? Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria que vocês, eu sei que a gente tem muitos conceitos que a gente traz ao longo a gente aprende tanta coisa, que vocês desvinculassem a adoração desse fervor de olhos fechados, e isso se resume à adoração. Isso não é adoração, gente. Adoração são princípios bíblicos que você segue. Por mais gelado que você seja, ele funciona mais do que gemidos e choros momentâneos. Entende? Não estou censurando quem faz, porque eu choro pra caramba também. Não sei nem se fico gemendo, não lembro. Mas, enfim, não se resume a isso a adoração, entendeu? Então, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe um galardão de justo. Eu falo sempre pro meu patrão. Meu patrão não conhece a Jesus. Né, Genival? Nem um pouco. E às vezes ele está reclamando, eu falo, você dê graças a Deus a gente está aqui. Tipo, ser abençoado que a gente está aqui. Porque você recebe bem a gente, trata bem a gente, paga no dia certinho. Ai de você a hora que vai sair. É tipo assim. Às vezes a gente é obrigado até a ameaçar, né? Tá ligado. Tá ligado? Então, quando você é um justo, mesmo quem te recebe bem não sendo justo, ele é abençoado por causa de você. É nesses termos que Paulo fala do casal que um é salvo, o outro não, mas que ambos são abençoados. Por causa disso aí. De vertical, horizontal. Muito bom. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Esse texto geralmente o pessoal usa para ministrar a oferta. E interpretar isso errado, e você pensa, bom, se eu fizer assim, então eu vou ficar rico. E esse texto não fala nada de oferta. Ele está falando de relacionamento. Lucas 6, 37 e 38 começa falando assim: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dar-vos, dai, e dar-se-vos-á.
Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque a medida que você mede é a medida que você vai ser medido. Esse texto está falando disso, não está falando de dinheiro. Está falando que a régua que você mede as pessoas é a régua que você vai ser medido. Você vê uma pessoa no erro, se você condena, você vai ser condenado. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você julga, você vai ser julgado. Se você ama, você vai ser amado. Se você consola, você vai ser consolado. Vocês entenderam o princípio? A adoração tem a ver com a régua que a gente se relaciona. Um abraço que eu dou num irmão que chega ali no portão vale mais que 3 louvores que eu canto com a mão para cima. Vocês estão entendendo? A gente tem que mudar o parâmetro das coisas. Porque a gente vê alguém que canta pra caramba, toca pra caramba, faz caras e bocas, e a gente fala, que adorador! Não! Adorador é aquele irmãozinho que não tem nome, anônimo na porta da igreja, que abraça e sorri todo mundo. Às vezes vem com o bolso furado, não tem uma moeda de 10 centavos no bolso, mas recebe você com amor, com alegria. Tudo que ele tem, ele dá. Esse é um adorador extravagante. Prepara o lombo. Chicote afiado. Amém, gente? Amém. Por isso, que eu gosto. Vocês lembram do pastor Dorval, né? Eu gostava do pastor Dorval. Ele fala assim: eu prefiro dar do que receber. Eu sou mais abençoado dar do que receber. E não é? Qual é a régua que você tem? Essa régua é muito boa. Ela faz toda a diferença na vida de um adorador. Porque aquilo que você mede, você é medido com medida cheia, recalcada e transbordante. Então presta atenção. É tipo semeadura. Você planta uma semente, não colhe uma semente. Oséias 8:3, acho que é, fala: você planta vento, você não colhe vento, você colhe tempestade. Sempre a medida da volta é maior, ela é multiplicada. Quem semeia coisa boa. Esse princípio vale tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. A gente. Vocês entenderam que esse texto está falando de relacionamento, gente? Amém? Não? Amém. Vamos lá. Deu para entender? Que é relacionamento vertical e horizontal, adoração. Se as coisas visíveis não funcionam, as invisíveis já não estão funcionando. Quando as visíveis estão funcionando, mesmo que você não veja as invisíveis, elas estão funcionando. Amém, gente? Amém. Deu para entender? Posso apagar esse desenho tão rico, bonito? Vamos para um outro princípio agora. No começo lá, a gente falando no Éden, como começa a adoração, a gente descobre que a ação parte de Deus. Deus provê o animal, é Deus que mata o animal e veste Adão e Eva. Eles não fizeram nada, ficaram parados ali. Entenderam ou não? Ele mata o animal. Ele que arrumou o animal, mata o animal, tira a pele do animal e cobre os dois. O homem fez o quê? Não. Nada. Estão entendendo? Por que isso é importante? Porque a adoração, e é relacionamento restaurado, a adoração é o meio pelo qual Deus restaura os relacionamentos, vertical e horizontal. Vocês entenderam isso? Ele criou um meio, esse meio é Jesus. Sim ou não? Sim? Então a gente vai descobrir agora como que funciona relacionamentos. Se Jesus é o meio, nós vamos primeiro
antes de qualquer coisa, entender como que é a constituição do homem, que se liga agora a Deus por um meio que ele mesmo proveu. Em 1 Tessalonicenses 5:23, está definido a constituição do homem, que a gente chama de constituição tricotômica. O homem é espírito, alma e corpo. Está lá na sua Bíblia. E o Deus de toda a graça. Está lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando do espírito, da alma e do corpo. O homem é isso aqui. Tudo bem? Esse era o homem antes do pecado. Espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, o espírito dele foi separado de Deus. Então ele passa a ser um homem, como a Bíblia chama, de um homem natural. Alma e corpo. Sentimentos, emoções e corpo. O espírito não deixa de existir. Está só separado de Deus. Ok? E morte é separação. Já vimos isso. Quando o Espírito Santo vem até a pessoa, o Espírito Santo vem do espírito da pessoa e vivifica o espírito da pessoa, então isso volta a ter vida de novo, e o homem volta a ser tricotômico. Tudo bem até aqui? O Espírito, ele é Deus. Deus é Espírito. João 4:24. Então percebam, Deus é Espírito. O que está escrito em João 4:24? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito. Guarde isso. Aqui está falando de relacionamento vertical. Sim ou não? Funciona assim. Deus é Espírito. Aqui. O homem é Espírito, alma e corpo. O homem salvo tem a sua constituição completa. E Deus se relaciona com o espírito do homem, porque ele é espírito. Tudo bem? Quando o homem é salvo, o Espírito de Deus vai morar no espírito do homem. Depois, como ele vai alcançar a alma e o corpo, é um processo de santificação, que o pessoal chama de libertação, cura interior, etc. Mas santificação. Processo. Mas ele vem e vivifica o espírito desse homem e liga novamente o homem a Deus. O homem está ligado. Amém, gente? Amém. Então, basicamente é isso. Só que 1 Tessalonicenses 5:23 está falando como nós somos guardados irrepreensíveis em toda a nossa constituição. O processo de salvação e santificação, que é o passo seguinte, vai envolver isso aqui, ó, alma e corpo, porque esses dois aqui funcionam no horizontal. Percebe? Eu queria que vocês entendessem, quando esse texto fala que importa que os adoradores adorem o Espírito de verdade, Jesus, ele começa um relacionamento proibido. É uma mulher samaritana que tinha muitos maridos. Os samaritanos já tinham uma fama. Para os judeus eles eram imundos. Uma mulher samaritana que tinha 5 maridos era mais suja do que o... Entendeu? Era a pior das mulheres. Era o pior dos seres. Um judeu, por isso, a hora que as mulheres tiravam água do poço era 6 da manhã, era cedo. Ela foi meio-dia, porque era o horário que não tinha ninguém, para as outras mulheres não ficar apontando, falando, vocês sabem tudo isso. Jesus inicia um relacionamento que não existia. Havia uma separação entre judeus. Jesus, a história da adoração começa com uma comunicação que Jesus inicia com uma mulher. No meio dessa conversa,
quando essa comunicação se faz, coisas aqui começam a acontecer. A primeira coisa que é revelada a essa mulher é que ele era um profeta. E quando ela pergunta que ele era um profeta, ele começa a revelar coisas para ela. Quando ela recebe tudo que Jesus tinha para ela, água, não precisa dessa água, a água que dá vida, que tal, ela sai desesperada para repartir essa água com alguém. O adorador que não funciona aqui, não funciona aqui. Mas se ele funciona aqui, e funciona aqui, o que ele recebe aqui, ele não consegue segurar. Ele vai ter que repartir, ele não consegue. Existe um caminho que volta. Águas vivas. Essa é a configuração de adoração. Nós nos relacionamos com Deus no nosso espírito. Porém, o espírito tem que controlar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, de tal modo que as obras que nós fazemos no corpo, como nós vimos na semana passada, glorifiquem a Deus. Amém, gente? Amém. E quando isso acontece, aqui acontece, mesmo que você não perceba. Porque o visível manifesta o invisível. Estamos bem aqui? Tudo bem? Vamos mais adiante. Algumas coisas. Segunda folha, adoração segundo a Bíblia. Jesus então está com a mulher samaritana. Ela pergunta sobre o lugar de adoração, o lugar da adoração. E Jesus responde assim: mas vem a hora, e já chegou. Não é que vai vir, tá, gente? Já chegou. Nos dias de Jesus já tinha chegado. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Geralmente, as pessoas entendem o espírito em verdade. Verdade assim, sinceridade. Não é isso que a Bíblia está falando. A nossa tradução é meio... Aqui a verdade é escritura, palavra. Os adoradores adorarão em espírito, segundo a palavra, segundo as escrituras. Eles serão cheios da palavra. Eles adorarão em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Presta atenção. No Éden, quem procura quem? Deus. É Deus que procura. Eu posso estar emocionado, cheio de Deus. Eu posso falar para você. E às vezes fala, mas cara, eu não estou sentindo nada. Você já pregou para um cara 5, 10 anos, nunca aconteceu nada? E pregou para uns 5 minutos e ele entendeu tudo? Depende de Deus, gente. A nossa missão é levar a palavra até o ouvido. Do ouvido ao coração, não é problema nosso. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo que dá um B.O. O Abraão quis ajudar Deus. Vocês sabem o que deu, né? O problema está até hoje. Deixou o problema para os outros. Morreu e largou o problema aí, ó. Cuidado com esse negócio de querer ajudar Deus. Então, é Deus. Você faz a sua parte só. Só faz a sua parte. Entendeu? Então Jesus está dizendo que agora os adoradores vão adorar em espírito e em verdade, tal. Então, por que ela fez essa pergunta? Os samaritanos, como eles eram separados dos judeus, eles não iam adorar em Jerusalém. Eles adoravam num monte chamado Gerizim, certo? Se você estudar a história, ou tem aquele livro dos Hebreus, você vai descobrir que esse templo feito lá no Monte Gerizim foi levantado nos dias de Neemias. Lembra do Sanbalat, que fez oposição
Ananias e tal, ele era de Samaria. Ele foi governador de Samaria. Quando eles não quiseram se misturar, falaram, não, vocês não vão entrar aqui, tal. Ele foi e falou, tá bom, então eu vou fazer uma igreja da hora lá, fez um templo lá em Gerizim, lá no monte, onde os samaritanos adoravam. Então os judeus adoravam em Jerusalém, e os samaritanos estão adorando no monte Gerizim. Os judeus estão olhando para aquele templo lá e falam assim, tudo pagão. E eles estão olhando lá para os judeus e falam, tudo pagão. Eles não estão muito fluindo, não. Aí ela queria saber, o certo é adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Essa pergunta é pertinente, porque a lei dizia exatamente o lugar que tinha que adorar. Tinha que ser em Jerusalém. Não se esqueçam que Jeroboão morreu, porque ele inventou de fazer um altar fora de Jerusalém. Deus castigou e morreu. Lembra a história do profeta velho? Foi lá e falou, o altar rachou no meio, aquelas histórias. Só ler lá atrás. A lei exigia, a lei determinava o lugar da adoração. E Jesus agora faz da adoração, o lugar é abstrato. Ele fala, não é nem em Jerusalém, nem em Gerizim. É em espírito. Qual é a posição? Qual é o lugar? No espírito. Isso é muito revolucionário. Tanto para os religiosos judeus quanto para os samaritanos. Não importa. Se é na casinha de sapé, se é no templo grande, se é na casa, se é no... Não importa isso. Tem que ser no espírito e na verdade. Percebe? Mudou tudo. Então não importa o lugar, não importa mais o ritual. Porque Jerusalém tinha um ritual, tinha os dias certinho. Os samaritanos tinham outro ritual, porque eles tinham sido helenizados. Os gregos, cultura grega. Eles tinham sido helenizados, eles tinham outros rituais. No Velho Testamento, não se cultuava assim, alguém numa tribuna e todo mundo olhando para ele. Ninguém olhava para ninguém na frente. Todo mundo olhava para um lugar e não tinha ninguém na frente deles. Quando ele diz adorarão ao Pai em espírito, ele fala no espírito do homem, mas com conhecimento da palavra. Exatamente. Sim. Uma conexão espírito de Deus no espírito do homem. Conhecimento na palavra. É a palavra que gera em verdade. Já vocês vão entender esse conceito. Porque ele vai falar que não dá para adorar quem você não conhece. E o meio que Deus se faz conhecido é pela sua palavra. É nesse texto mesmo. E a prática da palavra também. Exatamente. Mas lá vou chegar lá. Então, Jesus quebra todo um paradigma. Não é o lugar, não é mais o ritual. Não tem que ser 3 músicas no começo, 2 o Davis toca, 1 o Tiago, um intervalo, depois o clamor. Não precisa ser exatamente assim. A gente pode mudar. Não é o ritual. Tem gente que louva de pé, tem gente que louva sentado, tem gente que louva com inário, tem gente que louva com um órgão lá, tem gente que faz oração silenciosa. Jesus está dizendo que isso não importa, isso não interessa. Guardem isso, gente, vamos crescer, porque você vai num lugar que alguém fala assim, como que você não aguenta ficar 1h30 de pé adorando? O que você vai fazer no céu? No céu tem outro corpo. Só é salada. Besterol, gospel. Jonas adorou na baleia de um peixe. Na barriga de um peixe. Na baleia de um peixe é sacanagem. Na barriga de um peixe. Todo sujo de cocô. E diz que das profundezas do abismo a oração dele subiu até o céu. Pedro na cadeia, Paulo na cadeia. João na ilha de Patmos. Percebeu? Não é o teu terno, tua gravata, o tamanho do cabelo.
Se você tem pelo no sovaco, não é gente do céu, não tem nada a ver. Não importa o lugar, não importa o ritual, a liturgia. O que importa é a essência dessa adoração. Muda tudo. Entendeu, gente? Completando agora o raciocínio que a Aline começou. Por que você tem que ter em espírito com conhecimento da palavra? Quem que faz a mediação agora aqui e aqui? É por meio de Jesus, sim? Jesus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. Tem gente que pensa que a palavra é a Bíblia. Não. Jesus é a palavra. Ele é o verbo, a palavra encarnada. Nós estudamos isso aqui. Ele não é o profeta. Ele é o profeta, mas ele é a mensagem. Ele é superior aos profetas, lembra? Não esqueçam das aulas. Então todo o sacrifício é por meio de Jesus. Vamos lá, para a gente entender isso. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o sacrifício é espiritual. 1 de Pedro 2:5. Pedro está reunindo a igreja de Pentecostes, a igreja novinha. Veio aquele monte de cara judeu, circuncidado, o caramba, com castiçal na mão, aquelas coisas todas. E ele fala assim, imagina o Pedro: sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Presta atenção. Por meio de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Pedro está falando, gente, não precisa mais trazer nada para matar aqui, derrubar sangue. Não. Você é a casa espiritual. Você oferece sacrifício espiritual por meio de Jesus. Você está em Jesus? Você é casa espiritual. Você é oferta espiritual. Agradável a Deus. Entendeu? E aí, continua. Ele falando para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. 1 de João 4, 20 e 21. Lá diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Então, não dá para adorar quem não conhece. E quem não ama não conhece. Então, quem não ama não é um adorador. Lembra de novo? Amar a Deus acima de todas as coisas, a teu próximo. Lembra tudo? E aí, Apocalipse, Jesus está falando com uma igreja. Apocalipse 2 e 7 fala: ó, vocês são bons, um monte de coisa, hein? Lá, Apocalipse 2, 2 a 5. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer, não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Lembra que apareceu apóstolo depois dos 12? E eles puseram a prova e falaram: não tem mais apóstolo. Vocês puseram a prova, não tem mais apóstolo. E não são, e tu os achaste mentirosos. Para vocês, ó, beleza. Vocês estão brincando pela palavra, pela verdade. Isso é joia. Só que tem um problema. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí vem a repreensão. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E aí, completa dizendo o que é o primeiro amor. Olha a conexão. Deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E volte a praticar as primeiras obras. A obra é do quê? No corpo. Lembrou de novo? Não dá para amar sem demonstrar na alma e no corpo. Primeiro amor, primeiras. Quais eram as primeiras obras dos Efésios? Essa carta era a igreja de Éfeso. Qual era?
Eles eram fervorosos no cuidado, no amor, receber, contribuir, Deixaram tudo isso e viraram todo mundo, conhece pra caramba a Bíblia, e nós vamos ficar marretando todo mundo e a gente esquece de amar, de suportar. Se acharam melhores. Os caras eram bons, eles punham à prova os apóstolos, que não eram apóstolos. Não, a gente tá top de Bíblia, tem pregador, tem ensinador, tem... A gente ama. Silêncio. Ok, gente? Então, para adorar em espírito e em verdade, tem que adorar o que se conhece. Para conhecer, precisa amar. Se conhece também pelas Escrituras. Deus se revela pela sua palavra. Tem que amar. E amar é obras. Não é o estudo hoje. Mais adiante, se você continuar lendo, diz que são obras de justiça. O que são obras de justiça? Mais para frente a gente vai ver. Mas eu quero dizer para vocês que falar, eu tenho uma devoção aqui, não funciona. Adoração só de arrepio não funciona. Bem, voltando lá agora. Abram sua Bíblia, a apostila tem. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Isso parece um texto que Paulo escreveu, mas se você pegar a sua Bíblia e for lá no cabeçalho, lá em cima, no título do capítulo, está escrito assim: um hino de adoração. Então Paulo, ele era muito erudito para escrever, fazer carta, mas aqui é uma música que ele fez. E a gente costuma cantar muito o refrão dessa música que Paulo fez. Um hino de adoração. Então ele começa dizendo assim, Romanos 11, versículo 33 até o 36. Ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui ele começa a fazer umas perguntas que a pergunta em si tem uma resposta. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Essas perguntas, implicitamente, é um sonoro ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor. Ninguém foi conselheiro de Deus. Ele continua fazendo outra pergunta. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Esse pessoal que vai nessas igrejas de campanha fazer desafio, acho que nunca leram esse texto. A pergunta, quem pode ter dado uma coisa primeiro para... E aí ele traz um princípio. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Entendeu? Como funciona a adoração? Dele, por ele. Para você entender. Às vezes você lê lá em Efésios, ele é tudo em todos. O querer e o efetuar é dele. Vocês já leram esse texto? Esse texto diz exatamente isso. Ele é a fonte por onde as coisas começam. Ele é o meio por onde as coisas acontecem e se sustentam. E ele é o fim. Ele é o sim. Ele é o amém. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é a fiel testemunha. Ou seja, ele acompanha e testemunha tudo. Resumindo, quando você adora, Deus só recebe aquilo que veio dele mesmo. Complicado explicar isso. Vou tentar. Quando a gente estava tratando da aula de ministérios,
a gente descobre que é o Espírito Santo que distribui os dons, os ministérios, etc, etc. E ele fala, se você tem o dom de repartir, reparte. Se você tem o dom de exortar, exorte. Se você tem o dom de ensinar, ensine. Se você tem o dom de profetizar, profetize. Quem dá o dom? Você tem que entender que você tem que se mover naquilo que você recebeu. Porque Deus só vai receber de você o que Ele te deu. Você vai mover aqui. Quando você entende o que Deus te deu, Ele mesmo se move em você, capacita você, sustenta você para você cumprir o que Ele te deu. Para Ele mesmo receber lá. Funciona assim. Gente, se você não sabe cantar, canta aqui. Não vem para o grupo de louvor. Porque você vai ensaiar, você vai se cansar. O pessoal vai... Ouça bem. Ele não recebe. O corpo tem funções, você tem que descobrir qual é a sua função no corpo. Deus só recebe de você aquilo que Ele te deu. Você precisa descobrir para que você foi chamado. Não queira fazer tudo na igreja. Tem gente que quer bater o escanteio, cabecear e anular o gol. Não dá! Não valeu, não valeu, não valeu. Por que é importante isso? Aos olhos dos homens, o que tem valor é quem tem microfone na mão. Mas Paulo diz que para Deus, o mais honrado dos membros são os mais desprezíveis. Sabe? Que ninguém está limpando o banheiro. Vai ficar mais brilhosinho, né? Vai ficar mais brilhosinho. Se só quer microfone, eu quero um show de 58, quero... Entende? Tem que vir dele. Senão ele não recebe. Esse princípio está em toda a Bíblia. Gênesis, ele matou o cordeiro para ele mesmo aceitar o sacrifício. No tempo de Moisés, na lei mosaica, ele determinava o dia, o lugar, quem ia receber, quem ia ofertar, o tipo da oferta, medida da oferta, quantidade da oferta. Senão ele não aceitava. Ah, não! A gente está na graça. Na graça pode tudo. Pode, mas ele não recebe. Você pode fazer o que você quiser. Tem gente que pensa que a graça é uma grande bagunça. Desculpa. Venha como está, fique como está, adore como está, e você fica, quando ele vier, como está. Então vamos lá. Deus só recebe aquilo que vem dele mesmo. Lá no comecinho, Deus pediu uma oferta para Abraão. Sim ou não? Qual era? O filho dele. Deus que pediu. Se ele permitisse que Isaac morresse, estava certo. Não foi ele que pediu Isaac? Foi. Mas o que Deus queria mostrar mais adiante para nós é que Ele prova o coração. Ele não quer o que você tem. Ele prova o seu coração, porque mesmo que você não tenha, Ele provê para você ofertar aquilo que Ele quer de você. Eu estou querendo que vocês entendam um princípio. Por que nós estamos agindo, fazendo certas coisas aqui? A gente não tem. Mas o que o nosso coração almeja dar ao Senhor, Ele vai prover. E a gente não precisa... É um princípio, gente. Deus, Ele se move por princípios. Então, está aqui o texto. Gênesis 22 e 8.
Deus proverá para si o cordeiro. Você entendeu? Ele vai prover para ele mesmo o cordeiro. Resumo: Deus só aceita de você aquilo que Ele te deu. Seja oferta, seja dom, seja ministério, seja o que for. Senão, não. Vamos mais adiante. Por que isso funciona assim? Porque nada pode subir sem que antes tenha descido. Complexo. Eu peguei um texto que não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem o princípio. Está lá em Efésios, fala de Jesus quando desceu, ó. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera, ou seja, já tinha descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ou de completar todas as coisas. Esse é o princípio de adoração. Tudo que desce, quando sobe, completa, termina, começa outro ciclo. Para você entender esse princípio, Isaías, se você puder abrir, Isaías 55, 10 e 11. Achou aí? 55. Aqui Deus usa o profeta Isaías e ele dá como analogia uma lei física para explicar uma lei espiritual. Ok, gente? Então, Jesus usava muito parábola. Uma coisa física, visível, para explicar uma invisível, espiritual. Aqui Isaías vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar uma lei natural para explicar uma lei espiritual. Então ele começa assim, ó, Isaías 55, 10 e 11. Porque, guarda essa expressão, porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será. Entendeu a comparação? Assim como é uma lei natural, assim será a lei espiritual. Ok, gente? Então ele está dizendo que assim como a água, ele está explicando como funciona a água na natureza, a lei que rege as águas da natureza. Elas descem do céu, molham a terra, faz brotar, dá semente ao semeador, e para lá ela não torna até que isso acontece. Não é assim que a água funciona? Ela desce, molha tudo, depois ela evapora. Ela desce de maneira visível. Funciona de maneira visível, mas sobe invisível. Isso, vocês estão entendendo. E ela sobe. Assim será a minha palavra. Ou seja, ela quando descer, ela vai cumprir o que lhe apraz. Ela não torna vazia. Não está dizendo que ela não torna. Está dizendo que quando ela desce, quando ela vem, tem propósito, cumpre as coisas. Porque tem que voltar. Então está dizendo o seguinte, assim como é certo que a água que desce sobe, a minha palavra também sobe. Ela desce e sobe. Só que antes dela subir, assim como a água, ela cumpre o seu desígnio. Ela cumpre o seu propósito. Amém. Está entendendo? É isso. Quando Deus te dá uma coisa para você ofertar, seja de material, espiritual, dom, alguma coisa, tem que produzir alguma coisa. Esse é o sinal, essa é a regra que diz se foi Deus que te deu ou não. Quando não é Deus que te deu, não acontece nada. Você imagina um evangelista que prega um ano
e não ganha uma pessoa para Jesus, ele não é evangelista. É simples assim. E este é um testemunho, Acompanhado de sinais, de testemunho, isso, Lena. Unção, o que é unção? Graça manifesta. é uma adoração. Exatamente. Adoração é relacionamento. E no relacionamento, lembra? Comunhão, santidade. Santidade é entrega. Eu entrego o que eu tenho para aquela pessoa. Lembra do Pedro e do outro na porta? O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho? O nome de Jesus. Te dou. Estão entendendo? Gente, adoração faz parte, mas só isso não é. Tem gente que faz isso no show do Zeca Pagodinho. É isso mesmo. Estão entendendo, gente? O princípio? É isso mesmo. Vocês entenderam, né? Tá bom. Tudo é muito racional. Vamos continuar aprofundando o princípio. Ninguém pode tocar o céu sem que antes o céu esteja nele. Você não pode tocar o céu sem que antes o céu já tenha descido. Presta atenção. A oração do Pai Nosso começa com um princípio. O reino de Deus está dentro de nós. Sim? Aí alguém que o reino de Deus está dentro dele fala: Pai, vem o teu reino. Você nunca pode chamar aqui de lá aquilo que já não está em você. É complicado isso? Está entendendo? Ninguém pode trazer o céu se o céu não estiver nele. Funciona simples assim. Não é tão complicado assim, parece? Mas não é. Tem gente que vai chamar o céu. E o céu nunca vai descer. Porque o céu não está dentro dele. Quando Jesus desceu do céu, ele trouxe com ele um reino. Inaugurou um reino. O reino estava dentro dele. Ele subiu e deixou o reino dentro de nós. Nós estabelecemos o reino que temos. Vamos mais para frente. Então, terminando as minhas poucas palavras, como vocês já estudaram sobre dons, ministérios e operação, vocês lembram de tudo isso? A adoração é devolver a Deus o que Ele colocou em você. Dom. A adoração é voltar para Deus o que Ele fez com você. Ministério, quando você se torna o dom, lembra? E a adoração é entregar para Deus o que você é. Operação. Presta atenção. O meu dom é de ensino. Se eu mudar o jeito que eu opero para copiar um outro, eu posso fazer tudo certinho. Deus não recebe. Você não pode copiar outra pessoa. Deus te fez do jeito que Ele quer receber você. Você está entendendo isso? Deus te fez, Ele ama o jeito que Ele fez você. Então Ele te dá um dom, você se torna o dom, Ele quer receber o dom, quer receber o que você tornou, mas quer receber o que você é. Entendendo esse raciocínio, na próxima aula, nós vamos descobrir que nada vem dele, por ele, para ele, e isso funciona em nós, se a gente não estiver nele. É o próximo princípio. Tá bom? Glória a Deus.